Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e que o nosso Deus, que reverte situações, toque em todas as áreas da tua vida, e aonde houver uma impossibilidade humana, onde as coisas saíram do seu controle, aonde não está no alcance do homem resolver, nós oramos o nome de Jesus para que o Deus que reverte situações toque agora nessa situação. Eu apresento diante de Ti, Pai, os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e todos aqueles que estão entrando aqui, Senhor, e estão pedindo uma intervenção do céu. Estão pedindo que o Deus que intervém, o Deus que transforma, o Deus que pode mudar essa história, toque agora e reverta essa situação. No nome de Jesus Cristo, liberamos uma palavra de fé, liberamos uma palavra profética, que aquilo que não está andando vai começar a andar, que aquilo que está travado está sendo liberado, que aonde não havia caminho, agora há caminho, aonde não havia recurso, o recurso está chegando, e aonde, Senhor, havia dor, aonde havia, Senhor, impossibilidade, agora há cura, há alívio, há milagre, no nome de Jesus Cristo. Apresento diante de Ti, Senhor, a vida dessa pessoa e tudo que diz respeito a ela. E eu peço a Tua bênção, Pai, no nome de Jesus. Abençoe essa vida, Senhor. Abençoe a sua casa, no nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor abra os olhos daquele que está cego espiritualmente, aquele que não consegue enxergar uma saída, aquele que não consegue enxergar, ó Deus, o que estão fazendo contra ele. Eu oro, Pai, para que nenhuma falsidade, nenhuma mentira, nenhum roubo permaneça oculto, mas Tu és o Deus que revela, Tu és o Deus que mostra. Se o Senhor está ministrando isso no meu coração nesse momento, enquanto estou fazendo essa oração, meu Deus, algum livramento o Senhor está dando. Intervenção está acontecendo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Enquanto eu estava orando aqui, o Senhor me mostrou uma coisa. Eu tive como se fosse uma visão. E o Senhor me mostrou como se alguém estivesse cego. Como se alguém não estivesse vendo alguma coisa bem diante dos seus olhos. Então quero liberar essa palavra, seja para você que está assistindo agora essa oração, ou você que vai ouvir na madrugada, não importa o horário que você ouvir. Deus está abrindo os olhos de pessoas que não estão vendo coisas bem debaixo do seu nariz. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, ou sobre alguém que Deus mostrar, que Deus revelar a você nesse momento. Talvez Deus traga alguém na sua mente para quem essa palavra vai servir. E você pega essa oração e compartilha para essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Pega essa oração e compartilha com essa pessoa. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com você. Nós não podemos ser governados pelo medo. Na verdade, nós precisamos ter uma confiança tão forte, tão poderosa em Deus, que nenhum medo venha nos travar, porque o medo, ele quer exercer um autogoverno sobre a pessoa, impedindo ela de entrar em lugares, impedindo ela de se movimentar, impedindo ela de usar o que Deus deu a ela. O medo, ele trava, e o medo, ele cresce e alimenta outras coisas contra nós, inclusive enfermidades. Em Isaías capítulo 41, verso 10, escute essa palavra. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
Então por que temer? Se temos esse Deus que diz que está conosco, esse Deus que diz não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Nós precisamos olhar para esse Deus, ter fé nesse Deus, caminhar com esse Deus que nos livra do medo. O medo é a ausência da fé. Na verdade, o medo é você colocar a fé no lugar errado. Quando você deixa o medo entrar, ele tira a fé de você. De alguma maneira, ele sabota a tua fé. É por isso que nós temos que vencer esse medo, para que ele não nos tire a fé. Porque é por meio da fé que vencemos, a Bíblia diz. Então, se o medo toma o lugar da fé, como é que eu vou vencer? Se o medo toma o lugar da fé, como que eu venço? Se é a minha fé em Deus, a minha fé na palavra que me faz vencer. Então eu não posso deixar o medo me governar. O medo não é de Deus. O medo não tem como ser do Senhor. Tá, mas e a prudência que Jesus ensina? E o vigiar que Jesus ensina? São coisas diferentes. Eu posso vigiar e estar com fé. Porque a fé, ela é um escudo. A fé, ela não me tira da guerra, mas ela me faz entrar no meio da guerra com confiança de que Deus me dará a vitória, Deus me segurará e me protegerá e mal nenhum acontecerá comigo. O medo rouba os nossos sonhos. Medo do que as pessoas irão falar. O medo de que algo que Deus tem para mim seja muito grande e isso venha fazer com que as pessoas, me critiquem, as pessoas deixem de gostar de mim. E para você ver como o medo, ele é também um conhecimento. Porque imagina comigo uma pessoa que Deus tem grandes sonhos na vida dela, Deus colocou coisas grandes, mas o medo dela, o medo é um sabotador, porque ela fica pensando em todas as implicações de realizar um sonho e ela pensa mais nos outros do que nela mesma. É por isso que o medo não pode ser uma operação na nossa vida. Você tem que realizar os seus sonhos com fé. Você tem que desejar coisas grandes com fé, sem deixar o medo ficar lhe segurando por uma perna. O medo é uma coisa diabólica. Nós temos que realizar os nossos sonhos. E para realizar os nossos sonhos, devemos estar focados na fé. Não devemos ficar olhando para os lados ou ficar pensando no que pode dar de errado ou de como isso é difícil de conseguir, porque a Bíblia diz que com fé tudo é possível. Com fé tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, a fé, quando ela está ativa na minha vida, quando a fé ela está no governo da minha vida, eu não fico parando em algumas, eu posso dizer, em algumas conversas do inferno. Eu continuo apesar dos desafios, eu continuo apesar dos inimigos, eu continuo apesar das dificuldades, porque eu sei que Deus me capacitará, me abençoará, estará comigo para eu realizar os meus sonhos. O medo, como eu disse, paralisa. O medo paralisa. O medo, ele diz que você não vai dar conta. O medo diz que você não vai aguentar. O medo diz que você não vai conseguir. O medo diz que é demais e que isso vai trazer problemas para você. Bom, essa conversa você vai ter que, de alguma maneira, você vai ter que parar de dar ouvidos a ela, porque esse medo não está ajudando você em nada. Ao contrário,
Esse medo que está te paralisando agora está fazendo você perder o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Enquanto você tem medo de que as coisas, não deem certo, ou de que você seja envergonhado, esse medo paralisante, ele está impedindo você de viver talvez os melhores dias da tua vida, o que Deus tem reservado para você. Esse medo que te paralisa está impedindo com que você tenha acesso a recursos, acesso a sonhos, acesso a conexões. É esse medo paralisante que está impedindo você de chegar a lugares mais altos que Deus tem reservado para a sua vida. O medo, de você cair numa armadilha, o medo de que você não se dê bem, o medo de que você, na hora que você tem que falar, você tropece em palavras e que alguém possa rir de você. Esse medo, você vai ter que colocar ele debaixo dos seus pés, porque esse mal é algo maligno, e o que Deus tem para você é algo grande. Deus tem algo para você poderoso, e o inimigo não pode manter você nesse cativeiro. Amém? Permanecer no medo é uma decisão. Permanecer no medo é uma decisão que nós não podemos aceitar. O medo não pode governar a minha vida. O medo não pode, de alguma maneira, me impedir, de viver o que Deus tem para a minha vida. Então, é uma decisão. Ou eu sou governado pelo medo, ou eu sou governado pela fé. Eu não posso deixar ele me governar. Ele acaba atrasando os melhores dias, as melhores experiências da sua vida. O medo não pode mais ter lugar na nossa vida. Eu não sei se eu já compartilhei com você, deixa eu ver o tempo aqui, mas em 2020, acho que foi, eu tive uma visão de como se fosse uma minhoca gigante. E essa minhoca gigante, que parecia uma cobra, mas era como se fosse uma minhoca enorme, eu vi ela em cima de um mapa, era um mapa mundi, e essa cobra, minhoca, enfim, ela entrava num país e saía no outro, e eu via que toda vez que ela entrava num lugar e saía pelo outro, ela ficava cada vez maior. E Deus me disse que aquele mal era alimentado pelo medo. E o Senhor me disse que eu precisava ministrar sobre coragem, eu precisava ministrar sobre fé, eu precisava eu mesmo ter fé, porque era a única maneira de eliminar aquele espírito que estava sendo alimentado. Os demônios são alimentados pelo medo. Os demônios são alimentados, então resistências espirituais ficam mais fortes pelo medo. Se nós não vencermos essas resistências com a fé, isso continuará crescendo e nos resistindo. É por isso que nós temos que andar pela fé. O medo causa confusão mental, mas a fé ilumina os nossos próximos passos. Por isso, não se deixe vencer pelo medo, mas vença o medo pela fé. Amém? Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários: vou vencer pela fé, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pega aí como palavra profética na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora compartilhar o Salmos 91, declarar esse salmo. Quero também convidar você a se tornar aluno da Academia Quino Global. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Estou em Roma. Amanhã e sábado eu terei uma escola de profetas aqui em Roma e vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Eu estou com uma expectativa muito grande, porque Deus me chamou para liberar essa unção profética, e eu creio. Quando a unção profética ela está manifestando, ela abre a visão das pessoas, ela dá direção para as pessoas, então eu estou com muita expectativa. Amém? Vai ser algo incrível em nome de Jesus. E quero pedir para você que está aqui me ouvindo,
a você compartilhar essa palavra, essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes. E você que quer ser nosso aluno na Academia Kindle, qual que é a importância de você participar da academia? É você andar no profético. Se você tem um chamado profético, você tem que caminhar mais próximo de nós. Amém? Por isso, eu lhe convido a ser aluno da Academia Kindle Global. O Salmos 91, enquanto eu declaro, compartilhe agora com o máximo de pessoas, como eu disse. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E se puder deixar sua curtida aqui nesse vídeo, deixa aí o teu like, amém, no vídeo, em nome de Jesus Cristo. Também gostaria de convidar você às 18h30 de hoje, horário do Brasil, horário de São Paulo. Minha esposa vai entrar no canal dela, Ariane Iracete, e ela vai entrar com uma oração muito poderosa no canal dela. Eu convido você a conhecer o canal da minha esposa. Você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Só digitar no YouTube Ariane Iracete, é o nome da minha esposa, vai lá e começa a seguir ela, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Eu vou orar por você, eu vou te abençoar. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Deus é poderoso para fazer você vencer esse medo. Escreve aqui nos comentários: a fé me governa, não o medo. Em nome de Jesus, é a fé que nos faz vencer, não é o medo. O medo te paralisa. Então você não pode andar pelo medo, você tem que andar pela fé. Pela fé você tem que crer que as coisas vão dar certo. Pela fé você tem que crer que a porta vai se abrir. Pela fé você tem que crer que Deus vai te usar. Pela fé você tem que crer que a presença dele está na sua vida. Então use a fé, e você alimenta a fé pela palavra de Deus. Você alimenta a fé estando na presença de Deus. Então não deixe de se alimentar da palavra, não deixe de estar na presença de Deus, não deixe nada aqui nesse mundo, ter tirado a presença de Deus. Você precisa estar alimentado. É claro que o diabo quer te distrair, porque ele não quer que você se alimente para que você não vença o medo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu vou agora contra toda ação maligna do medo. Tudo aquilo, Senhor, que tem colocado medo, que tem colocado insegurança, que tem colocado paralisia nessa pessoa, que tem impedido ela de caminhar no propósito, de andar em níveis maiores, que tem impedido ela de ousar, que tem impedido ela de ser valente. Senhor, assim como o Senhor disse para Gideão, o Senhor chamou Gideão de homem corajoso, homem valente. Meu Deus, nos dá esse espírito de valentia, que é a unção de Deus. A unção de Deus nos capacite a romper, a avançar, a crer que dará certo, a crer que podemos conseguir e conquistar coisas maiores. Meu Deus, nós não queremos viver abaixo daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós queremos viver a integralidade do Teu propósito. Nós queremos viver tudo que Tu tens para a nossa vida. Por isso, Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família. No nome de Jesus Cristo, que seja quebrado agora a influência do mal,
da maldade, da inveja, daquilo que vem contra essa pessoa para resistir a ela. E eu oro em nome de Jesus Cristo para que todo ataque na mente, todo ataque de perturbação, todo ataque de opressão cesse agora no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor, com teu poder santificador, limpe a nossa mente, limpe a nossa alma, para que possamos, ó Deus, ousar em fé, para que possamos crescer pela fé e crer que o Senhor está na nossa vida. Jesus, tua presença está conosco. A presença do Espírito Santo está na nossa vida. Não estamos sozinhos. Estamos guardados, estamos protegidos, estamos blindados pelo Senhor nosso Deus. Por isso, no nome de Jesus, eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Toda dor e toda situação difícil, que seja revertida agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, aquilo que não temos força, aquilo que não somos capazes, aquilo, Senhor, que fugiu do controle, Senhor, é nisso que nós oramos agora, para que haja uma reversão total e completa. No nome de Jesus, nós cremos no milagre e no sobrenatural e liberamos uma palavra: já está sendo revertido, já está sendo mudado. E oramos também pela salvação de todos dessa casa, para que haja um avivamento dentro desse lar, que todos conheçam a Jesus. Tenho sonhos proféticos, visões proféticas, que o Senhor fale com esta casa, em nome de Jesus. E Senhor, tire as dores do corpo, tire a enfermidade agora dessa pessoa. No nome de Jesus eu oro pela cura total e completa dessa pessoa. Ser curado, ser livre agora desse mal. E que toda angústia, tudo aquilo que deixa você agitado, tudo aquilo que deixa você preocupado, que isso saia agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus, toque essa pessoa agora. Toca, Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, recebe essa oração, então compartilha ela agora com tua família, com teus amigos, com teus parentes, com as pessoas próximas. Manda aí para o máximo de pessoas e que Deus te abençoe com paz, com muita alegria. Que o medo não te governe mais, mas que a fé seja um escudo na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Jesus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o milagre de Deus e a transformação na tua vida, família e negócios, em o nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Hoje eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Nós estamos no segundo dia da transformação, estamos orando. Eu espero que você não quebre esse propósito. E hoje nós vamos falar que o Senhor, Ele fala. Na oração da manhã, nós falamos um pouco sobre o deserto e como que o deserto é usado por Deus para trabalhar em nossa vida. Mas o deserto também é lugar de milagres. E hoje eu quero falar que o Senhor fala usando a vida de Moisés para extrair informações preciosas para nós. E a palavra está lá em Êxodo capítulo 17, verso 5. Preste atenção, porque aqui tem grandes segredos nessa palavra. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. O Senhor falou com Moisés. E o que o Senhor falou com Moisés, Ele também fala conosco hoje. E a primeira coisa que Deus fala para você hoje é: passa adiante do povo. Passa adiante do povo. Por que Deus disse para o líder de uma nação passar adiante do povo? Por que Deus não disse: fica aí com o povo, seja um homem do povo,
Por que que Deus, nesse momento, ele disse para Moisés: agora não seja o homem do povo, agora passe adiante do povo. Eu quero que você entenda, Deus manda que Moisés saia do meio do povo por causa da murmuração. Lembra que eu falei um pouco na oração da manhã sobre a murmuração? Que a murmuração estende teu deserto? Tem gente que não quer ouvir isso. Não, Deus me livre. Murmuração estende teu deserto. Murmuração faz você ficar mais tempo no deserto que você deveria ficar. Lê a Bíblia, que você vai confirmar exatamente o que eu estou falando para você. Não era para o povo ficar 40 anos no deserto. Eles ficaram porque murmuraram, não só contra Deus, mas contra Moisés também. Interessante, Deus disse para Moisés: saia da murmuração, saia da confusão. Deus estava falando para Moisés: eu não vou falar com você do meio dessa confusão. Passa adiante do povo, saia do meio do bolo. É esse o caminho que devemos seguir. Tem gente que não cresce, que não avança, que não prospera, porque está sempre no bolo do fofoqueiro ou no bolo dos murmuradores. Eu não tenho tempo para isso. Não viva desse jeito. Isso não vai trazer crescimento, não vai trazer avanço, não vai ser plataforma para você. Essa foi uma das melhores decisões que eu tomei lá na minha adolescência, quando eu decidi me afastar de problemas, me afastar de pessoas, me afastar de certos grupos que eu vi que não iria trazer um crescimento para a minha vida, não iria trazer um crescimento para o meu espiritual. Não podemos ficar no meio de pessoas que estão falando, muitas vozes, murmuração, pessoas com pedras na mão. A Bíblia diz em Oséias 2,14, olha esse texto: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus quer muitas vezes nos isolar de murmuradores para que nós possamos ouvir a voz dele. É que esses dias ainda eu falei para uma irmã, ela veio, me contou o problema dela, a adversidade dela, me falou de tudo de ruim que está acontecendo na vida dela. E eu perguntei para ela: e vem cá, será que não há um problema maior em você do que um problema externo? Porque a gente sempre pensa que o problema externo é maior, quando o maior pode ser o problema interno. Nós estamos dando essa legalidade. Deus disse: passe adiante do povo, Moisés. Será que não seria o caso de você também se afastar dessas pessoas que tudo que sabem é reclamar? Gente que reclama, gente que murmura, gente que não está, não está crescendo, não está evoluindo e quer puxar você para trás. Deus disse para Moisés: passa diante desse povo, Moisés. Prefiro estar sozinho do que estar com um grupo de murmuradores. Gente que está colocando defeito em tudo. Gente que não cresce e que fica falando dos outros. Está murmurando, está reclamando. Deus disse para Moisés: sai do meio da confusão para eu falar contigo. Meu Deus. Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Por que eu não consigo ouvir a Deus? Porque está na volta de murmuradores, está no bolo, está na confusão. Sai daí, sai de perto, vai fazer teu trabalho quieto, vai servir a Deus quieto. Sai do meio disso, dessa roda de fofoca. E olha a segunda instrução que Deus deu para Moisés: toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Sabe o que Deus tem falado comigo?
quando me faltar alguma coisa na caminhada, no deserto, é porque Deus quer fazer milagres na minha vida. Essa é uma palavra que eu tenho carregado. Sempre que faltar alguma coisa é porque Deus quer fazer um milagre. Para o povo, era mais importante a resposta para as suas necessidades, ou seja, o carro, a casa, o dinheiro, o filho passar no vestibular, do que propriamente agradar a Deus. O povo quer respostas, mas você tem que buscar a presença. Você não pode, viver murmurando. Você tem que buscar a presença. O que fez de Moisés um homem grande, poderoso e abençoado foi que ele buscou a presença. Ou seja, você pode estar passando o maior problema da sua vida, mas se você tiver um tempo a sós com Deus, lendo a Bíblia e trazendo para a sua vida pessoas para orarem com você, pessoas genuínas, pessoas de Deus. Foi o que ele disse para Moisés: toma alguns, não todos, alguns dos anciãos de Israel. Você vai ver milagres na sua vida. Jesus não tinha Pedro, Tiago e João com ele? Ele tinha pessoas fiéis, pessoas idôneas, pessoas que realmente eram intercessores. Você precisa de intercessores na sua vida. Você não precisa de fofoqueiro, de murmurador, você precisa de intercessor. Gente que busca a presença. Gente que busca a presença. Você precisa ser amigo de gente que busca a presença. Não só gente que está em busca de coisas. Porque nós vivemos hoje num mundo que tem muita gente que é amiga porque os seus interesses são comuns. E todos eles querem mais fama, todos querem mais dinheiro, todos querem, Mas você tem que ser amigo não desses. Você tem que ser amigo daqueles que querem a presença. Daqueles que querem a presença, você tem que ser amigo. Sabe por quê? Porque são esses que vão lhe ajudar no momento que você precisa de suporte. No momento que você precisa de oração. Experimenta. Trazer pessoas de Deus para orarem na tua empresa, para orarem na tua casa. Eu já pedi 300 vezes para o pastor vir aqui na minha casa e o pastor não vem na minha casa. Bom, talvez ele não possa ir na sua casa. Ou talvez a gente não deva nem julgar ele. Entregar para Deus. O que você precisa fazer é procurar gente intercessora, gente que gosta de orar e levar para orar na sua casa. Levar para orar, no quarto dos seus filhos. Nós precisamos de pessoas como Pedro, Tiago e João, que queriam a presença. E a terceira coisa que Deus disse para Moisés foi: leva contigo o bordão, o cajado, em que eles feriram o rio. O que isso significa? Ao ver o bordão, Moisés se lembraria dos milagres que o Senhor havia operado através dele. Era algo que trazia à memória de Moisés que Deus supriria todas as suas necessidades. Não esqueça que Deus já fez muitos milagres na tua vida. Deus estava dizendo para Moisés: leva contigo o bordão. Passa diante do povo, leva gente comprometida que ama a minha presença. E a terceira coisa é: leva o bordão. Leva o bordão, você viu muito milagre aí. Lembra do que Deus fez na tua vida. Como está escrito em Lamentações, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Nós precisamos lembrar que Deus, Ele tem sido Deus de milagres. Nós temos que lembrar de Deus provendo na nossa vida. Nós temos que lembrar de Deus nos tirando de situações complicadíssimas. Devemos lembrar que Deus nos tirou do leito da morte
Nós devemos lembrar de quantos acidentes e livramentos que houve. Devemos lembrar que Deus nos deu vitória sobre os nossos inimigos. Devemos lembrar que Deus sempre fez justiça por nós. Devemos lembrar que a mão dele tem estado conosco. Devemos lembrar que ele fala conosco, que a sua voz muda a nossa vida. Devemos lembrar que toda vez que recebemos uma palavra profética, a nossa vida deu um up, houve um crescimento, houve um avanço, as coisas mudaram, a realidade mudou, houve um romper de barreiras. Por isso, traga à memória o que Deus tem feito na sua vida. Nós temos que orar. Quando faltar algo, nós devemos lembrar que Deus nunca deixou de suprir as nossas necessidades. Ele tem sido o Deus que tem nos abençoado, que tem nos guardado. Sempre que eu vou à cidade do interior que eu me criei, eu passo sempre pela mesma casa onde eu vivi a minha adolescência, onde eu vivi parte da minha infância. Eu gosto de passar lá na frente para me lembrar de onde eu vim, para me lembrar tudo que Deus fez na minha vida, para me lembrar de que as promessas de Deus são reais, são verdadeiras, para me lembrar que Deus, Ele pode realizar o impossível na nossa vida. Você tinha que experimentar um dia, voltar ao lugar da onde você veio, da onde você viveu a sua infância, a sua adolescência, para ver tudo que Deus tem feito na tua vida. Porque parece que às vezes a gente esquece, sabe, de tantas coisas boas que Deus fez na nossa vida, de tantas coisas maravilhosas, extraordinárias que aconteceram, da onde Deus, sabe, moveu você, quantas coisas boas aconteceram com você. Trazer à memória o que me dá esperança. Deus nunca me abandonou, Deus nunca me deixou, Ele sempre proveu, Ele sempre esteve comigo, em todos os momentos Deus me segurou e quando o homem quis me prejudicar, Ele interveio. Deus estava falando todas essas coisas com Moisés. Uma passagem que traz uma reflexão para a vida. Se você seguir essas lições, certamente você vai viver uma transformação na sua vida. Essa é a palavra que o Senhor fala com você nessa noite. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E se você quer ser um intercessor, quer aprender sobre oração, até sobre escolher as pessoas certas para orar com você, eu quero convidar você a participar do nosso seminário de intercessão profética. Deus me levantou como intercessor. E eu agradeço muito a Deus, porque a intercessão está ligada ao profético. Você nunca vai ver um profeta que não seja um homem de oração ou uma mulher de oração. Todo intercessor consegue ter, eu posso dizer, mais experiências que a maioria dos cristãos. Por quê? Por causa da sua vida de oração. Quer aprender a ser um guerreiro de intercessão? Quer aprender a ser um intercessor em favor da sua família, em favor da sua casa? Me fizeram uma pergunta hoje. Sabe qual a pergunta que me fizeram? A pergunta que me fizeram foi: eu me sinto tão sozinha, só eu oro aqui na minha casa. E ela depois escreveu: eu me sinto barrada. Sabe por quê? Deus é um Deus sábio, inteligente. Primeiro está avivando você e depois vai avivar toda a tua casa. E não só isso, essas resistências que você sente é a resistência à tua oração, à tua vida de oração, ao teu ministério de intercessor. Quer aprender mais? Aqui na descrição desse vídeo é só você se inscrever, e tanto no meu site quanto na academia aqui no Global. E se você quer participar e você não quer entrar para a academia, entre em contato com a minha equipe, mas não deixa de participar desse seminário de intercessão profética. Você vai ver que bênção que vai ser na sua vida. Vai ser uma grande bênção, certo? Então hoje mesmo, faz a tua inscrição na Academia Kindle. Vai ser 14h15 com convidados especiais e eu vou lhe dizer, o que você vai ouvir nesse seminário de intercessão pode ser a chave que você está buscando para viver algo novo na sua vida, tá bom? Então, tá aí o meu convite para você. Eu quero agora declarar o Salmo 91
coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, coloca aqui a tua necessidade, tua dor, o que você está passando. Também quero pedir que você compartilhe com 7 pessoas. Você pode fazer isso? Certo? Estamos no 2º dia desse seminário de intercessão. Então compartilha, manda aí para outras pessoas, compartilha com teus amigos. Se você tem redes sociais, compartilha nas tuas redes sociais, faz um videozinho, diz, clica aqui na oração, vem participar com a gente, tá bom? Não quebre esse propósito, são 21 dias para transformar a tua vida. Escreve aqui nos comentários, 21 dias para transformar a minha vida. Glória a Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Posso orar por você e te abençoar? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo. Gratidão pela vida de cada pessoa que está nesse propósito de 21 dias de transformação. E a minha oração a Deus é para que eles venham viver o extraordinário do Senhor nas suas vidas. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que tudo aquilo, Senhor, que tem sido um bloqueio na vida deles, seja quebrado agora. Senhor, quebra a murmuração na nossa vida. Quebra a murmuração. Te pedimos perdão por toda vez que murmuramos, por toda vez, Pai, que não saímos do bolo dos murmuradores. Mas que hoje nós possamos tomar uma posição diante de Deus e diante dos homens, que iremos passar adiante como Moisés passou, para permanecer firmes em nosso propósito e no destino que o Senhor tem para nós. Eu oro a Deus, no nome de Jesus, para que o Senhor derrame graça sobre a vida dessa pessoa, derrame favor, Pai, sobre a vida deste homem e sobre a vida dessa mulher. Oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda depressão renda-se a Jesus Cristo, toda síndrome do pânico renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa, Pai, que está confusa, que está perturbada na vida, que ela receba agora alívio, que ela receba paz, que ela receba alegria. Eu oro em nome de Jesus, Pai, por famílias que estão sendo atacadas, casais que não se entendem mais, famílias que estão sempre em guerra. Eu oro para que a paz de Deus entre nesse lugar. Também oro, Senhor, por essa pessoa que está perdida, talvez num vício, perdida num caminho errado. Essa pessoa, Pai, que está fazendo coisas que não devem ser feitas, mas que nesse momento o Espírito de Deus convença ela do seu pecado e que ela venha se render a Jesus Cristo aonde ela estiver. E se ela clamar a Jesus, o Senhor a salvará, o Senhor a levantará. Jesus é o nome da nossa salvação, do nosso refúgio. Por isso cremos nele, colocamos nossa fé, nossa esperança nele. E sobre cada pedido de oração que está aqui nos comentários, eu peço um milagre de Deus agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Compartilhe essa oração agora. Eu conto com você. Seja uma bênção na vida de alguém. Amém? Estamos juntos, caminhando no profético. E quem anda com profetas, profetiza. Que você possa ser um profeta na tua casa, profetizar sobre teu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa.
Até mais.